Vamos iniciar uma série de vídeos que falam sobre chavões ou ideias desgastadas que retardam o crescimento espiritual. E um desses chavões é este. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que tendes recebido, seja anátema. Eu creio que os irmãos conhecem bem essa passagem, que é sempre usada totalmente fora de contexto. E nós vamos analisar isso. Usam isso para retardar, para reprimir, para paralisar o crescimento espiritual. Para passar o seu crescimento, ou melhor, o seu conhecimento, irmãos, como se fosse o último. Então nós vamos analisar. Esse é um chavão que retarda o crescimento espiritual de muitos que querem crescer no espírito da verdade. Então nós vamos analisar essa passagem que está em Gálatas 1. Paz seja convosco, vamos dar continuidade às santas conversações. Então vamos lá, irmão, começar iniciando, abrindo, compartilhando a tela em 1 de Gálatas. Bom, vamos lá então. Vamos acompanhar. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, prestem bem atenção no que, como inicia a carta a Gálatas. Ele fala que ele recebeu o evangelho não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Bom, nós vamos discorrer no contexto. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui ele começa: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, aqui foi o texto que todos usam, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Os irmãos sabem, anátema significa expulso da igreja ou excomungado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Olha o que ele pergunta. Persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum. Aqui ele falando de novo, que ele não aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Os irmãos se atêm aqui, ó, revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, revelar seu filho em mim. De novo, irmão, revelar seu filho em mim, para que, isso aqui é o evangelho, irmãos, isso aqui, ó, revelar seu filho em mim,
para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas das Judéias que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía e glorificavam a respeito de mim. Os irmãos entenderam? Porque não aprendi, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que nós percebemos, irmãos? Né? O que nós percebemos? Deixar aqui frisado. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E que Paulo estava exortando, que muitos estavam vindo ali e achando isso, achando aquilo outro. Mas ele mesmo diz que ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E os irmãos acham que Paulo, ele é uma exceção? Só ele deve ser revelado por Jesus Cristo? Nós também, irmãos, nós também temos que receber o Evangelho através de Jesus Cristo. Então, muitos usam essa passagem, irmãos, para dizer assim, olha, o que está lá, né? Ele mesmo falou que ele era zeloso, ele está dizendo aqui que ele era zeloso do judaísmo, né? Mas quando ele recebeu o Evangelho, ele saiu das tradições, ele saiu dos rudimentos de Cristo, dos rudimentos da doutrina que os apóstolos pregavam, Hebreus capítulo 6, da doutrina dos batismos do arrependimento, da imposição de mentes, do juízo do final dos tempos, do mundo. Irmão, ele mesmo disse que o Evangelho é uma revelação de Jesus Cristo, e a revelação de Jesus Cristo, ela não para. Ela não para. Enquanto nós vivermos, nós vamos crescer no espírito da verdade. Eu já falei a respeito disso para os irmãos. Então, quando Paulo ele fala que ele recebeu de Jesus Cristo, nós também, irmãos, temos que ter essa certeza. Embora viemos ao conhecimento alguns através das Escrituras, outros não, né? E Paulo tinha a Torá na mão, ele não veio ao conhecimento do Evangelho através das Escrituras, mas através da revelação de Jesus Cristo. Entendeu? Então, as pessoas endeusam as Escrituras como se ela fosse a revelação final. E Paulo está dizendo aqui que ele não recebeu da parte de homem, nem de homem algum. E também não foi o conhecimento dele judaizante, né, defensor, né, do judaísmo, e por conta disso ele perseguiu a igreja, chegou até matar. Então, o que eu quero falar para os irmãos, né? Tomar cuidado com esses chavões que limitam a tua busca e a revelação de Jesus em você. Essas pessoas, elas usam isso porque elas chegaram a uma conclusão do que é o Evangelho para elas e tentam fazer todas as pessoas seguir aquele modelo, aquele modo. Irmãos, o Evangelho é uma expansão de consciência, ele não para. Nós temos que crescer no espírito da verdade. Aquele que acha que chegou no final, eu já falei aqui, irmãos, ele conheceu a morte. O Evangelho, ele é eterno.
Ele faz você crescer, ele faz você expandir a tua consciência, o teu conhecimento a respeito das coisas de Deus. Então, o evangelho não é, liturgia, não é dogma, não é uso, não é costume, não é tradição. Entendeu, irmão? Essas pessoas, elas pegam o evangelho como se fosse tradição, né? E como se fosse rituais, sem aqueles rituais. E o evangelho não é isso, irmãos. Tá bom? Então, isso tem retardado muito. Mas, irmão Marcos, como que eu saberei, né, se eu estou vivendo no Evangelho de Jesus Cristo, se eu estou vivendo sobre a revelação de Jesus Cristo? Vamos lá, em 1 João, capítulo 4. Olha só, irmão, aqui em 1 João 4. Amados, não creais a todo espírito. Foi o que Paulo falou. Eu não recebi de nenhum homem, nem de homem algum. Eu recebi de Jesus Cristo. E João fala, não creais a todo espírito, a qualquer um que chega, né, e fala alguma coisa. Mas provai. Ele não fala, não é o que eu falo, não é o que Paulo falou, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, irmão, nós temos que ter esse discernimento aqui, ó. Não creais a todo espírito, mas provai. Olha aqui, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como nós conhecemos? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, que o Filho do Homem, o Cristo, o Verbo de Deus se manifestou em carne 100%. Esse é um dos sinais de que você está pregando o Evangelho. Que ele venceu o mal na carne. Ele venceu a morte ou o pecado. Ele está falando sobre o Evangelho, que é possível que um homem, que o Verbo de Deus se tornou, né, se manifestou como carne e venceu o pecado e a morte. Isso é um dos sinais. Outros sinais, irmãos, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqueles que se consideram realmente, se sentem filhos de Deus, eles se sentem vencedores. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Aí ele fala das características daqueles que realmente vivem o Evangelho. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido e conhece a Deus. Olha aqui, irmão, sempre tenho falado que o amor é tudo. É isso aqui, ó. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aqui, irmão, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em nós que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu estou lendo todo o texto para ninguém falar que eu não estou usando o contexto, tá bom, irmãos? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Vou sublinhar de novo aqui, ó.
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Isso é evangelho. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, de novo aqui, ó, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Depois os irmãos vão entender por que eu estou sublinhando isso e frisando tudo, que Deus é amor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. É isso aqui que nos faz seguros e perfeitos, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, medo. O medo, ele está falando aqui de medo, receio, desconfiança, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, o que tem medo. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia, olha aqui, irmão, aqui tem essência, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, eu vejo aí muitos que se dizem doutores do Evangelho, detentores da verdade, falando, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, e por aí vai, e fala que prega o Evangelho. Está aqui, irmão, olha aqui, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Ele não está vivendo evangelho nenhum, ele está vivendo teoria. Ele usa esse texto de Gálatas para corroborar com o seu entendimento, jamais pelo amor de Deus, por aquilo que realmente é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu senti de ler essas duas partes para os irmãos entenderem, irmão, que nós não podemos ficar nos primeiros rudimentos, e nem usar um chavão como esse para paralisar a nossa vida espiritual. Volto a falar sobre os talentos. Para um foi dado 5, segundo a sua capacidade, está lá bem claro. Para outro, 2, segundo a sua capacidade. E para o outro, 1, segundo a sua capacidade. Olha que Deus respeitou a sua capacidade e deu segundo a sua capacidade. Mas o que interessa não é a sua capacidade. O que interessa é a boa vontade. Como assim, irmão Marcos? Porque o que recebeu 5 multiplicou. E quando o seu senhor pediu as contas, ele multiplicou, dobrou, ele trouxe 10. O que foi dado 2, ele trouxe 4, ele multiplicou. E o que foi dado 1, ele enterrou, como nós comumente falamos, guardou. É o que tem medo, é o que parou, é o que usa esse versículo de Gálatas e fala, cuidado com essas coisas novas. Irmão, evangelho significa boa nova, novidade de vida. Cuidado com esses que dizem, cuidado com as coisas novas. E que querem, ele petrificou nos primeiros rudimentos e querem que os outros petrifiquem também, como Jesus falou para os hipócritas, sacerdotes, fariseus. Vocês não entram e não deixam os outros entrar, não quer que os outros entrem.
Então, entendeu, irmão? Então, olha bem, a situação ali não era quantidade, não era capacidade, era boa vontade de crescer. Eu quero entender, irmãos, e crer que os irmãos, Jesus não está falando ali simplesmente de dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que perece, não é assim? Vamos falar assim, valores terrenos. Ele está falando ali de conhecimento. Você recebeu uma porção, multiplica, continua. Isso vale também para a nossa vida, para todos os sentidos. Né? É importante. É importante ser empreendedor. Né? Multiplicar aquilo que foi colocado na sua mão. E como que nós fazemos isso? Repartindo, dividindo, compartilhando. É isso que nós procuramos fazer aqui. Quando nós compartilhamos, repartimos, dividimos o conhecimento, quanto mais você dá, mais você recebe. O que aconteceu? O Senhor louvou aqueles que multiplicaram, falando, bom servo, né? No pouco foste fiel, no muito vos colocarei. E para aquele que enterrou, ele chamou de mau servo. Tire aquilo que parece que ele tem e dá para o que tem mais. Ou seja, ele não é digno do evangelho. Ele fechou o evangelho numa caixinha, numa fórmula. Ele não passa para as pessoas que elas têm que ter um relacionamento comigo. Eles passam um evangelho ideal, teórico. Os irmãos estão entendendo? Não trazem as pessoas ao relacionamento com Deus. Irmãos, tem muito que falar que não, mas na Escritura está tudo revelado. Na Escritura está tudo revelado. Claro que está revelado, mas você não pode parar na Escritura. Eu já dei esse exemplo, se não dei, vou dar aqui agora. Por exemplo, eu tenho meu filho aqui. Eu faço um livro sobre mim e falo, ó, meu filho, quando você quiser ter um relacionamento comigo, abre esse livro aí e conversa com ele, porque ele fala sobre mim. É isso que os irmãos estão dizendo da Bíblia. A Bíblia é um registro de acontecimentos, de um relacionamento de Deus com a humanidade. É um livro que foi registrado, mas ela não substitui o teu relacionamento pessoal, a tua experiência pessoal com Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, toma cuidado com isso, irmãos, com essa compreensão evasiva, Então, aqui no nosso canal, nós levamos as pessoas à experienciação direta. Eu sempre falo, nós não somos mestres. Nós somos também, clamamos pela inspiração da verdade, do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Nós estamos numa progressão, numa evolução espiritual. Jesus foi bem claro, nem tudo posso vos falar agora, mas ao longo do tempo as coisas vão ser reveladas pelo Espírito de verdade. Ele sabe qual é a tua capacidade, pelos talentos. Então, ele te dá aquilo ali. Não para naquilo, multiplica. Cresce no Espírito. Está escrito lá, ficamos nos marcos antigos. Pega, irmão, somente uma frase e não entende o contexto. Então, essa série de vídeos, irmãos, é para quebrar esses paradigmas, esses chavões, essas ideias desgastadas que fazem retardar o crescimento espiritual de todos nós e nos aproximar de uma experienciação vívida com o nosso Pai Celestial. Por enquanto é isso. Sejam sempre abençoados na graça do Filho de Deus. Fiquem com Deus.